Essa daqui é a nova Ram 2500, uma picape tão grande que você precisa de habilitação de caminhão para poder dirigir. Ficou curioso? Na verdade, essa aqui é uma restilização profunda, então a picape manteve o mesmo chassi de antes. É claro que a identidade visual da Ram, com aquela dianteira toda cromada, continua a mesma. Só que agora o principal diferencial é esse farol totalmente de LED que tem desenho inspirado no modelo utilizado pela Ram 1500, que ainda não está à venda aqui no Brasil e é um pouco menor do que essa daqui. Esse carro é tão grande, mas tão grande, que se você quiser levar um reboque ali na parte de trás, você consegue, inclusive, deixar o retrovisor bem parecido com o retrovisor de um caminhão. Ela tem 2,04 m de altura e no comprimento, para você ter ideia, são 6,06 m no total. Essa Fiat Toro é 1,15 m mais curta do que a Ram e 36 cm mais baixa. Só que essa picape nas versões turbo diesel leva quase a mesma quantidade de carga do que essa gigantona aqui. São só 88 kg de diferença. A Ram 2500 tem 1.088 kg de capacidade de carga e um detalhe interessante é que você consegue abrir a tampa pela chave presencial. Essa caçamba tem 1,94 m de comprimento e 1,29 m de largura. E se você não quiser colocar as suas coisas aqui na parte de trás desprotegidas, cada paralama traseiro tem um compartimento que serve quase como um porta-malas e tem 102 litros de capacidade cada um, e desse lado esquerdo, inclusive, uma tomada de 110 volts. Mas agora você deve estar curioso para saber como é a vida ali do lado de dentro. Então, vamos ver. Aqui atrás, eu duvido que alguém vá reclamar de falta de espaço, porque 3 adultos viajam sem minimamente esbarrar os ombros. Aqui também tem 2 entradas USB, além de 2 entradas USB-C que já são do padrão novo e uma tomada de 110 volts. Você também tem saídas de ventilação individuais e 2 porta-copos aqui em cima e outros 2 aqui embaixo. Só que o detalhe interessante da praticidade desse carro está aqui, ó. Você consegue levantar os bancos e colocar um apoio para deixar esse compartimento totalmente plano e levar mais carga. Agora eu vou te mostrar alguns detalhes lá da parte da frente. O principal destaque dessa nova geração, se é que a gente pode chamar assim, é essa tela de 12 polegadas que substitui alguns botões que existia na antiga versão da Ram. Aqui você consegue configurar como se fossem 2 telas separadas, então na parte de cima você pode escolher um comando, por exemplo, de mídia, e aqui embaixo os controles do ar-condicionado. Também é interessante lembrar que, como a gente tem falado tanto de conforto, que esse carro tem aquecimento do volante, aquecimento dos bancos e até ventilação, o que vem muito bem para o calor aqui do Brasil. Também tem um sistema de câmeras com 360 graus que te ajudam a estacionar esse carro gigantesco e uma câmera dedicada apenas para o compartimento de cargas. Falando de novo das tomadas que a gente viu de 110 volts espalhadas por todo o carro, claro que aqui não poderia ser diferente, e tem uma também aqui no console central, além de outras 4 entradas USB e uma escondida aqui embaixo do apoio de braço. Mas se a gente tem falado tanto assim do conforto e esse carro tem até cancelamento ativo de ruído, agora a gente tem que ver como esse carro realmente se comporta no dia a dia. Então, vamos dar uma volta? Um detalhe interessante desse carro, claro que não é novidade para quem já conhece a Ram de outras gerações, é a alavanca de câmbio aqui na coluna de direção e o freio de mão, que na verdade é um freio de pé que você libera aqui do lado esquerdo. Esse carro manteve o mesmo motor turbo diesel de 6 cilindros 6.7 de antes, mas agora ele tem 365 cavalos de potência e 110 kg de torque, o que significa que são 35 cavalos a mais do que antes, uma melhoria aí de 4 kg de torque em relação ao modelo anterior. Esse aqui manteve o sistema de tração 4x4 com acionamento elétrico aqui no painel, e ele também tem diferencial traseiro antideslizante, que não é nenhuma novidade em uma picape, a gente vê isso inclusive nos modelos médios vendidos no Brasil. Lembrando que a Ram ganhou já na geração anterior, se é que a gente pode considerar essa aqui uma nova geração, uma suspensão traseira mais refinada, que tem molas helicoidais no lugar
do feixe de molas. Para quem acha que eu estou falando grego, na verdade, molas helicoidais são aquelas igual num carro de passeio convencional, enquanto feixe de molas é um sistema mais rústico, parecido com o de alguns comerciais ou até mesmo caminhões. Esse carro recebeu uma atualização no câmbio de 6 marchas para ter respostas um pouco melhores do que o anterior, mas uma coisa interessante é que, apesar de não ter borboletas nem opção de troca de marcha manual na alavanca, você tem um seletor aqui no volante que te permite escolher a marcha máxima. Então ele funciona como um freio motor em descidas, por exemplo. Talvez uma das coisas que mais impressionem nesse carro seja o isolamento acústico da cabine. Ele tem vidros tanto no para-brisa quanto nas portas dianteiras com isolamento e também tem um sistema ativo anti-ruído que faz ondas opostas à dos barulhos para deixar o silêncio aqui dentro da cabine. A própria marca admite que boa parte dos compradores desse carro nem sonham em colocar ele na terra ou colocar carga na caçamba, e pensando que talvez ele seja feito só para desfilar, pelo menos aqui no Brasil, ele tem um ajuste bem confortável. Como eu falei, a suspensão foi retrabalhada na traseira e para você usar aqui no asfalto, ele até consegue equilibrar bem entre conforto e robustez sem quicar tanto quanto alguns modelos nacionais que a gente conhece do segmento médio. Até para justificar essa ideia de que o carro é feito mais para desfilar do que necessariamente para ser bruto, ele oferece o melhor acabamento possível, impensável para picapes mais baratas. Você tem materiais suaves ao toque em todo o painel, diferentes tipos de acabamento, cromado, uma imitação de madeira, uma parte que simula aço, enfim, eles fizeram a união de todos os melhores materiais possíveis para colocar nessa picape. É engraçado pensar que quase todos os comandos aqui da cabine são elétricos, desde o comando de freio de um possível reboque que você coloque, até a abertura do vidro que acessa a caçamba. Isso que é raridade até mesmo nos modelos mais caros lá fora. Sim, esse carro tem mais de 6 metros de comprimento, mas vou te admitir que usando assim, nem parece que ele é tão grande. Claro, na hora de estacionar, provavelmente você vai perceber isso. Mas a direção nem é tão pesada quanto era de se esperar de um carro com esse porte, e as respostas, quando você pisa no acelerador, são bem espertas, viu? Mesmo que esse carro tenha um motor gigantesco 6.7 com 6 cilindros, ele me surpreendeu, porque você, ao mínimo toque do acelerador, já tem as respostas. Vou te garantir que não é muito difícil ficar empolgado com esse motor, principalmente considerando o torque cavalar que esse carro tem, mas não esqueça do tamanho e do peso dele, principalmente nas curvas, porque se você entra um pouco mais rápido, você percebe a tendência da traseira desgrudar, mas aí pelo menos entra o controle de estabilidade, que talvez se você abusar demais, vai acabar salvando a sua vida. Se você gostou desse carro, curtiu o estilo ou precisa de todo esse espaço, com certeza essa é a melhor e única opção para você, já que a Ram 2500 não tem concorrentes no Brasil. Só tem que ficar esperto porque ela segue as regras específicas para caminhões, então você vai ter algumas restrições de horários de circulação, por exemplo. E não esqueça, né? Ficha técnica e todos os detalhes dessa picape estão aqui na descrição dos vídeos. Ative as notificações, mande esse conteúdo para os seus amigos e acompanhe tudo que a Quatro Rodas faz. Falou, pessoal!